Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. E assim, eu fico pensando, você estava falando sobre o ICL, sobre essa lógica que muitas vezes tem esse viés comercial, mas muitas vezes tem o viés ideológico também, e o viés do dinheiro, não só numa questão óbvia, mas muitas vezes ali meio subvertida, assim. Eu me lembro da sua saída da Record, que para quem não se lembra, teve um episódio que foi de um pastor da Record chutar uma santa ao vivo. Sim. Dizendo que aquilo lá não era santo coisa nenhuma, que não sei o quê. E aí a Globo e a Bandeirantes começaram a fazer reportagens a respeito daquilo, meio que partir para cima da Record. E nessa época você estava na Record e, se não me engano, você era um dos diretores de jornalismo da empresa. Eu era o diretor nacional. Você era o diretor nacional de jornalismo. E aí, em dado momento, você não concordou com certas políticas de misturar interesses da própria igreja dentro do jornalismo. O quão, para você, e aí nesse episódio, e mais para frente em outros, ou mais para trás em outros, isso esteve evidente dentro da grande mídia, o quão se interfere na pauta os grandes conglomerados, assim? Eu acho que vale a pena trabalhar no jornalismo, em qualquer veículo, né? Se é um espaço no qual você defende os seus princípios, né? Você não pode abrir mão do que é essencial, do que é princípio para você, princípio ético, né? E de compromissos que você tem na vida. Claro que você faz concessões naquilo que você avalia como acessório, não é o essencial, né? Uhum. Você tem que andar com a roupa assim, um assado. Tudo bem. Agora, quando é no essencial, aí não dá. Sem dúvida. Né? E eu nunca abri mão disso. Quando a coisa aperta, eu falo, agora foi acontecendo na Record, eu sabia que não dava mais. Aí eu fui para o confronto, né? Só para quem não sabe. Uhum, claro. Essa história é um pouco longa, né? Eu já havia trabalhado em jornais impressos, comecei num jornal pequeno. Pequeno não, era importante na época, né? O Diário de Minas, em Belo Horizonte, hoje não existe mais. Passei rapidamente pelo Jornal do Brasil, que era um dos jornais mais importantes desse país, né? Do Rio de Janeiro. E havia uma sucursal, eu morava em Belo Horizonte, tinha uma sucursal do JB em Minas, que tinha uns 20 jornalistas, né? E gente de altíssimo nível, né? E gente como era meu colega de jornal, o Luiz Fernando Imediato, que também era escritor, né? Muita gente. Foi o cara que criou o Caderno 2 do Estadão depois, né? Tinha Zé Maria Mairic, que também trabalhou no Estadão. Tinha um time de Cláudia Regui, que depois foi para o esporte. O chefe da sucursal era o irmão do Otto Lara Rezende, Acílio Lara Rezende. E o chefe da redação, o secretário de redação, era Eduardo Cimbalista, que depois, Eduardo Cimbalista, foi ser editor-chefe do Jornal Nacional, na Globo. Então eu trabalhei no JB, depois trabalhei na Globo, aí foi de 77, né, até 83. E depois eu voltei para a Globo em 96 e fiquei até 2 anos atrás. Mas eu saí da Globo, eu tive outras experiências, não exatamente jornalísticas. Uhum. Eu fiz um concurso para ser professor da Universidade Federal de Minas Gerais, fiquei pouco tempo. Trabalhei com o serviço público, trabalhei na Secretaria de Saúde de Minas. Depois, se vocês quiserem, a gente pode detalhar cada momento desse, né? Acompanhei de perto uma experiência muito interessante, né? Eu acompanhei, dentro da Secretaria, a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Que teve numa das suas origens um grupo de médicos progressistas que se reuniram, e sanitaristas que se reuniram em Montes Claros, no norte de Minas, e fizeram um documento, um manifesto chamado Carta de Montes Claros, né? Era uma carta que defendia
os princípios do SUS, né? A saúde universal, gratuita. Vivi essa experiência. Tive um tempo na Secretaria da Cultura, tive um tempo trabalhando com Milton Nascimento na produção de show, Nossa, gravação de que disco, legal, cara. programa de rádio que eu fazia com o Milton, né? Eu redigia o programa e o Milton era o apresentador do programa, que ele é fascinado por rádio, né? E depois eu fui voltando, depois tive uma empresa de media training, onde eu conversava e dava aula para políticos, principalmente deputados mineiros, estaduais e federais, e empresários. E depois eu fui voltando para o jornalismo, voltei para a TV Bandeirantes. Uhum. Fiquei na Bandeirantes de Minas durante 2 anos, depois fui para a Bandeirantes aqui de São Paulo. E da Bandeirantes eu saí exatamente Pra Record. recebendo um convite da Record. No Bandeirantes, naquele momento, eu falei, já deu o que tinha que dar. Eu recebi um convite, não dei a menor bola. Uma tarde, na Bandeirantes, me toca o telefone, não existia celular, eu não tinha celular. Já existia, foi em 94, né? Era o Eduardo Lafon, que era o diretor-geral da Bandeirantes. Era uma espécie de Boni, para comparar com a Globo na época, né? O Boni da Bandeirantes. Aliás, ele tinha trabalhado com o Boni na Globo. E ele me ligou e falou, escuta, aqui é o Eduardo Lafon, o Eduardo já nos deixou. Aqui é o Eduardo Lafon, você não gostaria de vir trabalhar aqui? Eu falei, de jeito nenhum. Trabalhar numa emissora de uma igreja, que eu nem sei bem como é que é essa igreja. Eu, não. Não, mas a gente precisava conversar. Que hora que você sai aí da Bandeirantes? Você não quer passar? Tá. Você não quer passar aqui para conversar? Eu falei, eu não. Uhum. Não, mas a gente tem interesse em trazer você para cá. Eu falei, então você vem aqui a Bandeirantes que eu te recebo. Eu, não, mas eu não posso entrar na Bandeirantes. Fazer proposta de tirar alguém daí, né? No café, assim, da Band. E eu falei, não há hipótese. Aí compliquei um pouco, né? Ele falou, olha, só para você saber, eu não sou da igreja, tá? Eu sou um profissional de comunicação, trabalhei na Globo muitos anos, e a gente está querendo fazer uma grande mudança aqui. Eu falei, mas eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Então, que hora? E eu fazia o Jornal da Band à noite, né? Eu falei, olha, depois de 10 da noite, 10, 11 horas, ele falou, pode ser na minha casa. E deu o endereço da minha casa. Para ele não ir mesmo. Eu falei, esse horário, vai nada, né? Eu falei, não, eu vou lá hoje. E foi. E chegou lá em casa, preparei um pão de queijo, um café para ele, bem mineiro, Um bom mineiro, né? um grande cara, o Eduardo Lafon, um grande cara, um grande papo. Falou, olha, nós queremos fazer o seguinte, nós queremos levar para a Record você e a sua mulher. Eu era casado com a Carla Vilhena. Uhum. Sim. Você e a Carla. Eu falei, a Carla também estava na Bandeirantes, né? Fazia lá o Jornal da Noite, que vai 1h da manhã e tal. Queria os dois. Eu falei, não, peraí, primeiro que não é assim, eu não estou afim de ir para lá. Ele falou, não, eu queria que você fosse exatamente para implantar um conceito de jornalismo que a gente não conseguiu até agora. O jornalismo da Record está muito associado para as pessoas à Igreja Universal, de Macedo, fala do Bispo Macedo, e eu me recusava a chamar de bispo, né? Porque bispo para mim é um nome que é atribuído a pastores da Igreja Católica, né? Sem então, dúvida. O bispo Macedo, o bispo João, o bispo não sei o quê, bispo Gonçalves. Isso aí são, com todo respeito, mercadores da fé. Com certeza. Aqueles que no Evangelho Cristo expulsa do templo a chicotada. Exatamente, né? Esses caras, na minha maneira de ver. Pois aí vamos lá para a Record, porque você vai ser o diretor nacional de jornalismo. Exatamente, o conselho, tinha um conselho lá de 18 ou 20 bispos, que era o alto comando da Universal. Record, da Universal na Record. Uhum. E eles já se convenceram que tem que desatrelar a igreja do jornalismo. Senão, nosso jornalismo não vai dar certo. Eu falei, não dá mesmo. Não, então, eu estava vivendo um momento um pouco turbulento na
na Bandeirantes, apesar de ter sido muito bem tratado lá, né? Mas a gente está vivendo naquele momento coisas muito difíceis. Tinha um plano, eu era editor-chefe do Jornal da Band, tinha um plano de cargos e salários dos jornalistas do Jornal da Band, meus editores, né? Que não andava, o pessoal estava ganhando mal, e que ele não sabia o que ia acontecer, e eu propunha, e isso estava derrapando, não ia para frente, né? Depois eles resolveram que ia fazer mudanças. Eles mudavam o jornal todo ano. Uma hora mudava o cenário, outra hora mudava o horário, outra hora mudava apresentadores. E eu fui mais ou menos colocado ali, como disse o Lafon, você está na prateleira de saldos. A Bandeirantes está te rifando. É hora de você vir para cá. Vamos junto aqui, me dê a mão aqui, vamos fazer um projeto de jornalismo sério na Record, aberto ao que você achar que é relevante. E você pode trazer algumas pessoas. Eu me lembro até que o Luiz Nassif foi trabalhar comigo. Nassif era comentarista de economia da Band e eu levei para a Record, né, para ajudar a montar toda essa questão da economia no jornalismo. E eu assumi a direção do jornalismo da Record, como eu falei com o Lafon, olha, eu queria primeiro eu queria isso tudo no papel. Então ele falou, ele fez para mim uma... Aí falei, e a minha mulher não, conversar com ela, mas eu acho que ela não tem interesse. E falei, a gente conversou e resolvemos em conjunto que era melhor não os dois entrar numa canoa que a gente, por mais que a gente quisesse que fosse segura, podia não ser, né? Fica lá na Band. Fica lá na Band. E aí ele trouxe uma proposta de trabalho para ser o diretor nacional de jornalismo da Record, né? Para organizar, criamos um Globo Repórter na Record, né? Repórter Record. Criamos o Jornal do Meio-Dia, que não tinha, né? E fomos criando coisas, né? Ele me trouxe um documento, um contrato, né? Para dar uma olhada. Eu olhei e falei, tudo bem. Liguei para um grande amigo meu que tinha um grande advogado aqui e eu levei o contrato para esse advogado aqui de São Paulo. Ele olhou e falou, minuta, mas não é minuta de golpe, não. Redigi um contrato em que me dava pleníssimos poderes de tudo, de fazer com o jornalismo da Record o que eu quisesse, como se a emissora fosse minha. Ninguém podia interferir naquele jornalismo. Ninguém. Me deu aquilo e falou assim, se a Record topar isso aqui, você pode ir, que você está garantido. Agora, eles vão cortar aqui desse contrato que eu estou fazendo metade, que eles não vão tolerar tudo isso. Eles vão cortar metade. Aí você traz de volta, porque mesmo com a metade é bom negócio. Eu levei, entreguei esse contrato para o Lafon, e o Lafon, então, esse Eduardo Lafon, marcou uma reunião na casa do presidente da Record, um apartamento ali no Morumbi. O presidente da Record era o João Batista. O João Batista era bispo também, né, entre aspas, e era o presidente da Record. Fui à casa dele para o café da manhã e cheguei e falei, o contrato, a proposta é essa aqui. Ele deu uma olhada, assim, assinou, falou assim, assina. Eu falei, opa, peraí. Não, eu topo. Esse João Batista depois foi deputado e foi, inclusive, envolvido numa questão de um jatinho, quando ele era deputado, que pousou em Brasília com não sei quantos, 10 mil ou 100 mil dólares, acho que 100 mil dólares. Né? Foi apreendido o jatinho com ele. Hoje ele é vereador aqui na cidade do ABC, né, de São Paulo. E ele assinou. Eu liguei para o advogado e falei assim, isso é maluco, ele assinou mesmo? Eu falei assim, você manda em tudo na Record agora. No jornalismo, ninguém mete a mão. Eu falei, então agora dá para fazer o trabalho. E o Lafon falou, exatamente isso, é para você criar o que você quiser. E nós vamos te dar todo o respaldo para isso. Isso foi no mês de maio. No mês de outubro eu estava expulso da emissora. Durou 5 meses. Né? Aí várias coisas aconteceram nesse período, né?
Esse bispo João Batista eu não sabia mesmo o que ele estava. O que ele estava aceitando, né? Eu ia fazer o jornalismo mesmo, comecei a botar repórter para valer, né? E eu tinha muita ligação, eu estava ligado desde o começo na ONG do Betinho, do Herbert de Souza, né? Ação da Cidadania contra a miséria, a fome e pela vida, né? Eu tinha várias reuniões com o Betinho e tal. Um dia eu estava apresentando o jornal, eu levei o Betinho para dar entrevista. E fiquei sabendo que incomodou um pouco. Aí o bispo João Batista falou, olha, era o presidente, né? Olha, por que você pôs o Betinho aí? Eu falei, porque o Betinho é um cara relevante para o país hoje. O Betinho está numa cruzada contra a fome, uma coisa fantástica. Quando eu estava na Bandeirantes, a gente fez um trabalho juntos, que juntamos Bandeirantes e Globo para apoiar Betinho. Eu fui apresentar um show, porque é muita história maluca. Eu fui apresentar um show no Sambódromo do Rio de Janeiro, um show de mais de 4 horas de duração, que a Bandeirantes transmitiu ao vivo. Foi a primeira vez que as pessoas levavam comida não perecível para bancar o show. E a Globo, a Bandeirantes não tinha no Rio uma estrutura para transmitir esse show da Ação da Cidadania. A Globo, né? Eu me lembro, o Roberto Thalmann, que era o diretor da área do Projac, deu toda a estrutura para transmissão. A Globo cedeu equipamento, cedeu tudo para a Bandeirantes transmitir. É uma coisa fantástica, né? E a Globo cedeu os artistas. Né? Eu me lembro de vários, na época, brilhava na novela Letícia Sabatella, subia eu apresentando o show ao vivo. Então fizemos um monte de coisa. Antes de eu ir lá para a Record, né? Uhum. Fizemos um show com o Milton Nascimento, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, com a presença da primeira-dama da França, Danielle Mitterrand. Né? O Betinho participou num telão, porque ele estava num tratamento de AIDS, ele não pôde comparecer, né? O James Taylor, né? É da turma, é da música mais da minha época, né? O James Taylor foi a Belo Horizonte, teve no show também. Então a gente estava fazendo um monte de eventos. Eu levei isso para a Record. Não os eventos. Levei uma entrevista do Betinho. Aí o João Batista falou assim, mas você põe esse cara aí defendendo a luta contra a fome, mas você não põe a ABC. Eu falei, o que é a ABC? A ABC é uma entidade que fornece alimentos da Igreja Universal. Eu falei, olha, você tem que pôr ele também. E tira o Betinho e põe ele. Eu falei, não, tirar o Betinho eu não vou tirar, não. Agora, a ABC, a Associação Beneficente Cristã da Igreja Universal, eu posso mandar fazer uma reportagem, né? E dependendo da relevância que isso tiver no país, que a campanha do Betinho não é só dar comida, é uma luta contra a miséria, contra desigualdades, é uma coisa mais profunda. Nacional, né? Na hora que a ABC crescer e tiver esse tamanho, a gente vai abrir todos os espaços. Mas primeiro tem que fazer uma reportagem lá. Mas eu senti que ali já teve, né, Um atrito. Uma resistência. teve um atrito. Depois, e eu apresentava o Jornal da Record, o principal jornal, né? Eu com o Luiz Nassif, a gente apresentava com participação de outros jornalistas, e eu falei, vou levar a gente para o jornal que tem relevância. E levei, por exemplo, eu me lembro o ministro Pedro Malan para uma entrevista, né, sobre questões de economia, problema nenhum, mas eu levei o Zé Genuíno, né, que era PT. líder do PT, o Zé Genuíno na época era presidente ou líder do PT. Eu sei que o Genuíno já não gostaram também. Esse pessoal está fazendo, isso é jornalismo, velho. A gente dá um lado, dá outro, dá alguém do PSDB, dá alguém do PT. Mas eu vi que tinha... Eles não chegavam a falar direto, não, mandavam recados, né? E a Record muito ousada. Eu me lembro que um dia eu fui à sala do Eduardo Lafon, que eu vem cá para você ver uma coisa. Aí abriu na mesa assim, vários desenhos, né? E tinha assim, abria, tinha um carro dourado, né? Aí tinha um helicóptero dourado,
Aí tinha tudo. Eu falei, o que é isso? Foi o novo visual da nossa frota, de carro, de helicóptero, tudo. O que você achou? Eu falei, não sei, achei dourado. Não entendi bem por quê. É um negócio meio... Fala a verdade, eu achava meio brega aquele negócio, todo dourado, sabe? Todo dourado. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, a proposta é genial aqui dos bispos. Eu falei, por quê? A Globo é o quê? A Globo é prata. Sabe qual é? Ouro. Eu falei, o que é? Ele falou, nós não estamos aqui disputando segundo lugar com SBT, nem com Bandeirantes. Nós estamos disputando com o Globo. Daqui a 5 anos, nós vamos derrubar a Globo. Nós vamos passar à frente. Eu olhei e falei, pô, o Nafon parece que não trabalhou na Globo, né? Sei que estava ele, estava o Raul Gil na sala. Ana Maria Braga fazia programa lá de manhã. Sim. Ele estava juntando gente, grande, para fazer uma grande virada. Ana Maria ainda não era tão conhecida, mas tinha um bom programa lá. Ana é muito boa. Note a note. Note a note. Como é que você sabe? Minha mãe assistia isso todo dia. Minha mãe... E tinha os programas lá da igreja, 25ª hora, Fala que eu te escuto, assim, meia-noite, 1h da manhã. Meio-dia tinha um jornal de um monte de gente mais, de senhorzinhos mais velhinhos, né? Ou gente bem de direita, conservadora, ou gente da igreja, a gente chamava Jornal da Tosse. Eles faziam os comentários deles, assim, bem conservadores, bem reacionários. E eu fui tocando jornalismo, naqueles poucos meses, né? Senti esses atritos. Até que começa a briga das igrejas, né? Num programa desse, no meio da madrugada, um pastor chamado von Held está fazendo a pregação. Eu até cheguei a ver isso. Eu acho que eu estava em casa de madrugada, passei pela Record, 1h da manhã, uma coisa assim. Estava ele numa igreja, num templo desses, né? E com a imagem grande, assim, de Nossa Senhora Aparecida. E ele falava assim, não pode ficar adorando ídolo, isso aqui é chutava assim. Isso aqui é barro, tá vendo o barulho? Barro. Passava no sapato. Falei, pô, esse cara passou um pouquinho do limite, mas tá bom, até falando a bolha dele, né? Isso é barro, a gente só... Na Bíblia tá escrito que a gente só adora a Deus, que não sei o quê. Eu falei, não, que baixaria isso, né? E fui trabalhar. No dia seguinte, era um assunto no Brasil, né? A Globo abriu os microfones para a Igreja Católica, a Bandeirantes também, e começou o que a gente chamou na época de a Guerra Santa, né? Era a Guerra Santa. Era a Globo com Bandeirantes contra a Igreja Universal e a Record, e os programas de religião da Record, lá, 25ª hora, Jornal da Tosse, não sei, nem lembro o nome do Jornal da Tosse, e Fala que eu te escuto, esse negócio todo, e os cultos, né? Os caras começaram a entrar na guerra para valer, né? Entraram quente. E a Globo, e a Record, e a Bandeirantes em cima, né? Aí o seu Lafon me chamou na sala dele e falou assim, olha, você viu o Fantástico ontem? Eu falei, vi. Pois é, o Bispo Macedo deu entrevista no Fantástico, por causa da confusão que está tendo aí. Ele deu entrevista de 7 minutos ou 10 minutos, né, em que ele reconhece que o pastor von Held exagerou, ultrapassou limites e tal, porque estava tendo uma porradaria feia em cima da Record. E ele pediu perdão. Inclusive citou o apóstolo Paulo, que tem uma carta de São Paulo, que eles não falam São Paulo, né? Não tem santo lá. O apóstolo Paulo escreveu, né? Quando eu era menino, eu pensava com o menino, agia com o menino, mas agora que eu sou adulto, tem uma carta de São Paulo que ele fala disso, né? Quer dizer, eu tenho as minhas responsabilidades, as minhas consequências, tem que arcar com as consequências. E o pastor von Held agiu como se fosse criança. Inclusive, ele foi punido pela Universal, mandaram ele para a África, sumiram com ele do mapa por aqui, né? E aí ele falou assim, olha, a Globo fez uma reportagem sobre essa crise, ouviu
bispos da Igreja Católica e pôs a resposta do Edir Macedo, se não me engano, gravada lá na Flórida, onde ele morava. Ele morava lá em Miami, ou ficava mais lá do que aqui. Eu nunca vi ele pessoalmente. Nunca tive com ele. E, então, no jornal de hoje, isso era uma segunda-feira, no jornal de hoje a gente queria que você reprisasse a entrevista que o Fantástico exibiu. A gente tem ela na íntegra aqui. Eu falei, não. Caramba. Por quê? Eu falei, não, eu não vou colocar. Põe o Bispo Macedo lá no 25ª Hora, no Fala Que Eu Te Escuto, no Jornal da Record, você avacalha o jornal. O jornal vai virar porta-voz da Igreja Universal e aí não dá para trabalhar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Não, mas ele está respondendo às críticas que está recebendo. Eu falei, então, muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir quem está criticando. Inclusive, hoje, à tarde, tem uma entrevista do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, do Eugênio Salles, vai dar uma entrevista coletiva, falando sobre essa crise da Igreja Católica com a Igreja Universal. E o Dom Eugênio Salles vai, inclusive, comentar as falas de ontem, o pedido de perdão do Edir Macedo. Então, tudo bem, isso era de manhã. Então, agora à tarde vai dar essa coletiva, a gente faz a coletiva, a gente manda o nosso jornalismo lá, vamos ouvir o que diz o cardeal do Rio de Janeiro, do Eugênio Salles, e a gente põe um lado e outro. Aí a gente vai entrar, mas eu preferia não entrar nessa briga. Porque se eu entrar nessa briga, vai cada vez ficar mais complicado. Eu preferia que a gente aqui, ao invés de discutir o chute da Santa, deixe os outros discutirem isso, porque isso vai dar... Vou trazer uma guerra aqui para dentro, e se é guerra, que chamavam Guerra Santa, se é guerra, eu não vou poder tomar partido desse lado, porque eu não acredito nisso. Então, não dá. Aí, definitivamente não dá. Ou põe os dois, mas eu acho que é melhor o seguinte, vamos fazer, eu vou orientar o jornalismo todo para a gente tratar da questão, mas não da guerra religiosa. Né? Nós vamos tratar da questão das Marias, não a Maria, mãe de Jesus, mas as Marias de verdade, né? Que são maltratadas, que são violentadas, que são vítimas de feminicídio, que estão presas. Eu tinha uma ligação aqui já antiga com a pastoral carcerária feminina do Carandiru. Vou mostrar como é que estão vivendo essas mulheres. As outras que saem de manhã para trabalhar, não tem nem com quem deixar os filhos, as que são violentadas, as que estão na rua, as que estão na prostituição, porque não tem outro caminho. Né? Então nós vamos fazer fazer uma série sobre, né, os chutes que a sociedade dá na Maria. Porra, e não um chute que o pastor deu numa imagem. A gente pode tratar disso, eu acho isso mais jornalístico, e a gente vai, a partir deste episódio, a gente vai mostrar os chutes que as mulheres, né, levam no Brasil, em decorrência da violência do macho e também em decorrência da profunda injustiça social desse país, e cai muito em cima da mulher. Aí ele ficou meio assim... Aí eu liguei, mas de qualquer maneira, eu liguei para a minha diretora, que era subordinada a mim, porque tinha um diretor de jornalismo local em cada lugar, né? Uhum. Tinha gerente de jornalismo, tinha uma no Rio, aqui em São Paulo não tinha, porque eu era o diretor-geral, mas tinha em Minas, tinha em Brasília, né? E eu me lembro que eu liguei para a diretora do Rio e falei, escuta, tem uma entrevista coletiva do Dom Eugênio aí, ela não era da Igreja Universal, Dom Eugênio Salles. Nós vamos cobrir? Ela falou, não, a gente não cobre aqui. Olha, já tem aqui uma orientação que a gente não cobre. Tinha um chefe da Universal lá, que depois foi até candidato, acho que chegou a ser deputado, Carlos não sei o quê. Bom, a ordem aqui é que a gente não cobre essas coisas de Igreja Católica, a gente não ouve bispos e cardeais e tal. Falei, não, mas eu estou mandando fazer. Tá, vamos lá e fazemos. Vamos fazer.
Não, mas você sabe que pode ou não pode botar o ar? Eu falei, minha filha, quem está mandando aqui sou eu, sou o diretor desse negócio. Né? Eu quero que você manda a nossa equipe para a entrevista, ainda sugeri umas 2 ou 3 perguntas e me manda o bruto desse material pelo satélite, eu vou receber aqui e a gente vai ver o que fazer. E isso, ao longo da tarde, começou a pressão. Tem que pôr o Bispo Macedo, tem que pôr o Bispo Macedo. Eu falei, tudo bem, deixa, daqui a pouco eu vou ter a entrevista do Cardeal, a gente pôs o Cardeal, eu falei, Lafon, o Cardeal do Rio de Janeiro está dando entrevista coletiva da imprensa toda lá. Eu vi que houve um certo mal-estar, e quando deu ali 4 e pouco da tarde, tinha acabado a coletiva, eu liguei para a nossa diretora no Rio e falei com ela, falei, você pode gerar o material para mim, satélite, você pode gerar para eu receber aqui, e para quem não sabe, geração é isso, né? Para eu poder ver a entrevista e a gente fazer uma edição, ver o que a gente vai dar. Ah, não fizemos. Como não fizeram? Mandei fazer, pô. Caramba. Não, nós não fizemos porque o carro teve um problema, sabe? Teve um problema no caminho lá da arquidiocese, o carro pifou, aí eu fui mandar outro, aí foi outro, a hora que chegou lá já tinha acabado. Eu falei, me conte outra, sabe? Não nasceu ontem. Né? Por que vocês não fizeram? Por causa disso, foi o carro e tal. Eu liguei para o Lafon, falei, Lafon, eu acabo de ser censurado aqui. Proibiram a gravação da entrevista do Dom Eugênio. Sendo que o Dom Eugênio está proibido, né? Eu não vou tratar desse assunto, avisa aí que o Bispo Macedo não vai entrar no jornal, não entra no meu jornal. Chico, mas peraí, ele deu entrevista para o Fantástico, foi problema do Fantástico. Aqui não. Aqui para entrar tem que entrar ele e o outro lado. Ou entra os dois ou não entra ninguém. Não dá. Não, mas ele é o dono, pô. Eu falei, dono como? Eu assinei um contrato aqui em que ele não aparece como proprietário, ele tem laranja. Como é que é isso? Porque eu tinha um contrato lá da Record, né? E para o meu contrato, tinha um contrato social onde o nome dele não aparecia, de fato. Tinha algum representante. Eu não citava o Edir Macedo. Eu falei, não, para mim é o seguinte, eu tenho um contrato que me garante que eu vou fazer jornalismo. Ou eu dou os 2 lados ou eu não dou ninguém. E a coisa foi piorando. E eu estava, e a redação muito tensa, todo mundo sabia. Porque às vezes eu conversava no telefone, a minha sala, ela tinha um vidro aberto, às vezes as pessoas escutavam um pouco, né? Então estava um clima de tensão, porque sabia que estava tendo uma queda de braço feia ali. E esse era o assunto de todo mundo, né? Então, nisso aí eu saio, passei onde tem as ilhas de edição, onde o material gerado chega, e eu passo numa ilha, está o Dom Eugênio Salles falando. Falei, opa! Gozada, a menina disse que não fez, que o carro quebrou, mas está aqui. Eu cheguei, tinha um editor de imagens lá, copiando para uma fita, na época usava-se fita, né? Fita, copiando a entrevista que estava sendo gerada, a coletiva inteira. Eu falei, o que é isso aí? Ah, isso aqui é uma coletiva. Mas esse pessoal de jornalismo não era da igreja, né? Isso aqui é uma coletiva, uma entrevista coletiva que o Dom Eugênio Salles concedeu no Rio de Janeiro. Eu falei, mas o jornalista disse que não pôde fazer? Não, Chico, isso aqui não é do jornalista, aqui é a pessoal da igreja que pediu, da Igreja Universal. Eu estou tirando uma cópia aqui, porque vai ter uma reunião dos bispos aqui hoje à noite, e eles querem assistir a entrevista. Então pediram para eu copiar tudo. Eu falei, tira uma cópia para mim? Ele falou, claro, tirou e me deu a cópia. Eu liguei para o Lafon, falei, Lafon, está resolvido. O Edir Macedo vai ao ar, mas antes, depois que ele falar, eu vou botar o Cardeal. Você vai botar o Cardeal? Como? Eu falei, foi feito não para o meu jornal, mas foi feito para a igreja. Então eu vou. E ele sabia? Eu não sei se ele sabia. Porque os bispos estavam se preparando, os pseudo-bispos da Record. Eu falei, mas como? Eu falei, eu tenho aqui, tá? Então é o seguinte, eu vou pôr os 2. Primeiro eu vou pôr 7 minutos, 7 ou 8 minutos, que é a fala do Edir Macedo. Que é tempo pra cacete. A hora que acabar... Pra TV ele queria na íntegra. A hora que acabar, eu vou pôr... Eu já olhei aqui,
para mim, bastam 3 a 4 minutos do Dom Eugênio Salles, nem mesmo o mesmo tempo. Porque o fundamental está condensado o pensamento do Dom Eugênio ali em 4, 5 minutos. Não chega a 5, não, dava uns 3 a 4. Você não é louco de fazer isso. Por quê? Porque nunca nenhum bispo católico falou aqui na Record. Eu falei, vai ser a primeira vez. Não é jornalismo que vocês estão querendo? Então toma. Agora o seguinte, a partir de agora nós vamos entrar na Guerra Santa, mas vamos entrar assim, ouvindo todo mundo. E vou continuar mandando fazer as matérias das Marias chutadas no Brasil. E o jornal foi E aí, não, mas aí o negócio pegou fogo. Aí nessas 2 horas que antecederam o jornal, foi uma tensão absurda, né? Eu recebendo recado, olha, o bispo João, que era o presidente, né? Disse que não pode ao ar de jeito nenhum. Eu falei, então... E aí começou a apertar o cerco mesmo, né? Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu vou apresentar o jornal, eu vou sentar, a lauda, não esqueça, a lauda 19 nós vamos falar sobre o episódio e vai entrar o Edir Macedo. Aí tem a 19A, que é a resposta do Dom Eugênio. Dom Eugênio Salles dizia basicamente o seguinte, tá bom, Edir Macedo nos pede perdão a nós católicos. Nós não acreditamos no pedido de perdão dele. Nós acreditamos na medida em que ele demonstre que há uma mudança de comportamento e de agressão ao pensamento católico no Brasil, aos católicos e tal. Entrou nessa... Foi só isso. Eu falei, aqui para mim basta. Ela falou assim, não vai poder ir, eu tô aqui. E ele estava... Os bispos em cima dele, o Norilton Gonçalves, esses caras todos, né? Não sei se o próprio Macedo, né? Em cima dele. Eu falei, vão os dois ou não vai ninguém? E eu vou entrar para apresentar o jornal. Eu e Luiz Nassif. Vamos estar na bancada. Olha, se na hora, eu, Luiz Nassif, e ainda tinha o Bernardo Carvalho, que tinha sido professor de jornalismo lá em Minas, na UFMG, que era o comentarista internacional. Nós vamos entrar os 3, nós vamos botar o Edir Macedo, e na sequência eu vou falar, e agora vamos ver o que diz a Igreja Católica. Eu quero dizer o seguinte, se a hora, eu vou estar imobilizado, eu estou apresentando o jornal, se na hora que eu chamar o Edir Macedo, o Dom Eugênio Salles, cardeal católico, contestando o pedido de perdão de Edir Macedo, se vocês tirarem a emissora do ar, se cortarem o meu som, se fizerem qualquer coisa, o pau vai cantar. Por quê? Porque eu já avisei o meu amigo Ernesto Palha, que trabalha na Globo, eu já avisei a Veja, eu tinha ligado, acho que para o Eurípides Alcântara, na Parou Veja, o circo, né? tinha ligado, falei, tá todo mundo avisado, qualquer censura que vocês fizerem aqui, eu, diretor de jornalismo, vou para a porta e vou dar uma entrevista coletiva na rua, porque eu vou estar fora da TV, eu já terei saído. E vou dar uma coletiva na rua contando o que a igreja está querendo fazer com o jornalismo. E aí fomos nessa tensão até a hora que o jornal entrou no ar. Entrou no ar, eu mal respirava, né? Uhum. Aí chamamos a lauda 19, entrou de Macedo. E eu nasci lá para mim e falei, se não for, não vão tirar a gente do ar, né? Eu falei, não. Chamei o Dom Eugênio e entrou a entrevista dele inteira, no trecho que eu tinha selecionado. E acabou o jornal, a redação, os jornalistas, a bancada ficava junto com a redação, os caras aplaudiam, festejavam, rompemos um cerco histórico, nunca, isso em 95, nunca a Record, isso foi em outubro de 95, nunca uma autoridade eclesiástica católica falou na Record. Aí um contou, olha, sabe que teve uma comemoração internacional da libertação de Paris, né? Comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial, 50 anos, né, da libertação de Paris, que foi exatamente em 95, né? E tinha cardeais católicos lá, com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o presidente da França, né? E
e nós não pudemos botar no ar, porque foi em frente à Catedral de Notre Dame, e a Record não deixou pôr no ar. E tinha presença de autoridades da Igreja Católica, cardeais. E a Record não deu a notícia, que vieram das agências internacionais, porque tinha gente da igreja e tinha o templo, a igreja, a Catedral de Notre Dame, em Paris. Então, nós conseguimos hoje os caras me falam, nós conseguimos hoje uma coisa louca, você conseguiu botar um cardeal no ar. No dia seguinte, ou no mesmo dia à noite, eu recebi um e-mail do Dom Eugênio, depois um telegrama, agradecendo e cumprimentando. O negócio tinha virado uma grande confusão. E eu estava já, depois dessa confusão toda, na minha sala, 9 e pouco da noite, quando, antes de sair, toca o telefone e eu atendo a secretária do presidente, do Bispo João. Chico, o Bispo João, me chama de Chico, Francisco, o Bispo João quer falar com o senhor. Eu falei, pois não. E me preparei, né? Falei, na hora que esse cara entrar na linha, se ele falar alguma coisa, eu vou explodir. Vou mandar para aquele lugar, porque eu não aguento mais pressão desse tipo. E não vou. Eu estou aqui defendendo o jornalismo da Record. Eu estou defendendo que a Record tenha credibilidade. Sim. Então, se ele vier atacar, eu vou falar: o senhor cuida das suas ovelhas, do seu rebanho, da sua igreja. Ele estava pronto para soltar os cachorros. Aí vem ele com a voz macia: olha, eu queria te cumprimentar. Foi por quê? Não vou dizer pela ousadia, pela coragem e pelo trabalho importante que você fez para o jornalismo hoje. Eu acho que você rompeu um marco aqui dentro ao colocar o Dom Eugênio. Acho que a fala dele é natural que seja assim. Ele não estava raivoso, ele estava ponderado e está tudo certo. Eu acho que foi bom. Acho que a Record hoje nós avançamos no jornalismo. Eu levei um susto, né? Falei, será deboche dele, né? Será ironia? Não, ele estava falando sério. Ele gostou. Uhum. E eu fui embora para casa. E falei, bom, agora amanhã é outro dia. Quando eu cheguei no outro dia na Record, chegava na parte da manhã, por volta de 9, 10 da manhã, para já preparar as coisas dos jornais do meio-dia e tal. A minha sala estava cercada de seguranças. Uns caras com as roupas pretas, de segurança mesmo, né? De empresa de segurança. Aí eu fui entrar, o senhor não pode entrar aí não, a sua sala está interditada. Eu falei, o que foi? Foi um momentinho. Aí veio um cara do RH. Do RH, mas aí vem outro problema, porque eu não era... Eu tinha 2 contratos com a Record. Eu tinha um contrato com pessoa jurídica que administrava o jornalismo e tinha um contrato de carteira assinada, CLT, como apresentador. Então eu era 2 pessoas, eu era jurídica e era... Aí esse cara do RH trouxe, da área de contratos, trouxe uma carta para eu assinar, na qual eu rompia o contrato com a Record me isentava de pagar multa, porque quem rompe o contrato tem que pagar uma multa, né? Um lado ou outro. A Record me isentava de pagar essa multa, né? E ficava tudo bem, e eu ia embora e não pisava lá mais. Assina aqui. Eu falei, não vou assinar agora. Não, assina, é só isso aqui, você está abrindo mão do contrato, você está rompendo. Eu falei, não estou rompendo contrato nenhum. Se a Record quiser romper, ela que rompa e arque com as consequências, inclusive multa contratual e tal. Eu falei, então, peraí, me empresta aqui. E fingi que ia assinar. Aí ele me deixou entrar na sala para assinar na mesa. Eu peguei um saco de lixo, um saco preto que tinha... Peguei as gavetas e falei, vocês querem olhar se eu estou roubando alguma coisa? Tudo meu que tinha nas gavetas eu virei dentro do saco, dei um nó, joguei nas costas e saí. E o cara falou assim, mas você não vai deixar assinado? Eu falei, não, dobrei, pus no bolso, eu vou levar para o meu advogado. O meu advogado vai ver primeiro. Não, você não pode sair sem assinar. Eu falei, saí. Na hora que eu saí, a notícia começou a circular na redação, veio para todo mundo. Me lembro que a Leila Reis, que era editora de televisão do Estadão, né, me ligou, fala alguma coisa, não sei o que foi, você foi demitido? Eu falei, não, agora eu acabo de ser expulso aqui, né? Porque isso é expulsão, está demissão. Tinha segurança, eu tive que sair. Mas conta mais, eu falei, não, só depois que eu falar com o meu advogado. Mas fala uma coisa, eu vou te falar uma frase. Aí me veio uma inspiração. Zé. Fala assim, eu estou saindo agora, nesse momento, do prédio da TV Record aqui na Avenida Miruna, né? E faço minhas as palavras
do apóstolo Paulo. Combati o bom combate e guardei a minha fé, que é uma frase de uma epístola de São Paulo. E saí e levei para o meu advogado. Ele olhou e falou assim, bom, agora eles vão ter que pagar multa, vão ter que pagar um monte de coisa aí. E como de fato pagaram, depois de muita luta, né? Eu emiti processo trabalhista na Record, processo possível de ruptura de contrato, né? E aí eles não quiseram pagar, eles sumiam com o dinheiro da conta da Record para que a justiça não sequestrasse o dinheiro. Caramba. Aí meu advogado teve uma ideia interessante e penhorou o helicóptero da Record. Tal do... Águia Dourada, não é? Caramba, penhorou. Penhorou. E a justiça concedeu, porque já tinha quase 10 anos que eles não pagavam, né? Uhum. E eu fiquei como responsável, eu fiquei como dono do helicóptero. Só que o helicóptero valia muito mais do que eu tinha que me pagar, né? Uhum. Mas ele ficava sob minha responsabilidade. Eu falei, não, isso eu não quero ficar com o helicóptero. Não deu Tá nem cheio um de não deu equipamento. nem um rolê nele. Não, você tá doido? Alguém quebra o helicóptero lá, destrói o helicóptero, eu vou ficar devendo mais 10 vezes o que eles têm que me pagar. Você tá doido? Não vou fazer isso. Aí assinei um troço lá para ele, o helicóptero ficou penhorado em meu nome para ir a leilão, para eles me pagarem, e a Record ficou com a guarda e manutenção do equipamento. Né? Aí eles pagaram, porque aí marcar o leilão, aí a Record tirou tudo e pagou. O que você acha que hoje... Mas só completando, eu achei, mas como que aquela noite o cara me cumprimentou e no dia seguinte botou segurança atrás de mim? Aí eu fiquei sabendo que houve uma reunião de 18 bispos à noite em que ele se deu mal, porque ele me defendeu. Ele me defendeu. Ele foi uma voz solitária ali. Parece que o Honorilton Gonçalves também falou, não, isso aí é o caminho que a gente tem que adotar e fazer jornalismo, deixa de bobagem. Mas tinha uma turma lá, meio barra pesada, sabe? Inclusive esse do Rio, Carlos Rodrigues, eu não me lembro bem do nome desse povo, não, né? E que exigiram a minha cabeça. E logo depois derrubaram o presidente, João Batista. Né? O Batista também saiu, depois foi candidato a deputado federal, e por aí foi. Nossa, velho. Não, que a história é cansativa, vocês que estão assistindo. Não, aí, maravilhosa, desculpem, a galera porque- tá mas curtindo é muito história, aqui. né? Sim. Sim. E tem as coisas pitorescas. Eu sei que um dia, quando eu entrevistei o Betinho, né? O Betinho falou assim, como é que é aí? Eu falei assim, Betinho, eu estou fazendo jornalismo aqui. Ele gostou de dar entrevista na Record? E ele falou, como é que é? Eu falei, mas eles pagam tudo direitinho? Eu falei, pagam, é muito interessante, porque a parte do meu dinheiro, que é do contrato de pessoa jurídica, eles depositam numa conta. E a pessoa física? Eu falei, a pessoa física é a coisa mais estranha, porque eu sou CLT, eles dão um saco de dinheiro. Eu falei, como? Eu falei, um saco de supermercado com pacotinhos de dinheiro. E eu levo para casa, né? Chega com dinheiro vivo. Com dinheiro vivo. Nossa. E como é que é? Não tem um olerite, um contra-cheque? Eu falei, não, tem um recibo daquele papelaria, né? Que você assina. Aí eu assinei, recebi tanto, né? E levava o saco. De dinheiro. Um dia eu cheguei em casa, minha mulher falou assim, pô, precisava de dinheiro vivo, tem que pagar diarista, tem que pagar não sei quem. Eu falei assim, tem dinheiro aí. Ela falou, tá lá em cima do sofá. Joguei, vai um saco que tem lá. Eu, como? Tem dinheiro aqui. Eu falei, tem. O que é a Record que tá pagando? O Betinho adorou essa história. Você tem que contar isso. Bota isso num livro. Quer dizer que o dinheiro saía do culto, ia para você? Eu falei, não. O dinheiro vinha selado. Sabe aqueles bolos de dinheiro que tem um selo assim? Do banco. Eu fiquei banco. Eu falei, Banco Metropolitano de São Paulo. Depois eu fui descobrir que esse Banco Metropolitano, que funcionava, não tinha agência, tinha um escritório na Avenida Paulista, pertencia ao próprio Macedo, né? E esse banco é que recebia, recolhia o dinheiro das igrejas. dos dízimos, né? Brasil afora. E eles não pagavam com aquilo.